Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos estudar o conceito de função. Nós vamos ver tanto a noção intuitiva quanto uma noção um pouco mais formal. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo o seu curtir antes que você assista a videoaula inteira e esqueça de fazer isso. E se você já estiver inscrito no canal, ótimo, faz parte aqui da nossa comunidade. Se não estiver inscrito, inscreve-se. Ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. Não esquece também que você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.lcmaquino.org/ajude. Qualquer doação que você fizer vai ser bem-vinda e vai me ajudar a manter o conteúdo desse canal aqui sempre com videoaulas livres e gratuitas. Vamos lá para a videoaula. Vejamos então um conceito que é importantíssimo da gente poder aprender, que é o conceito de funções. Então vamos lá. Digamos que você tenha uma máquina. O que uma máquina faz? Pega uma entrada, faz um processamento e devolve uma saída, certo? Então, por exemplo, uma máquina de lavar. Vai pegar, por exemplo, uma camisa suja na entrada, vai fazer um processamento e vai sair uma camisa limpa na saída. Então, digamos que você tem uma máquina, mas que seja onde a entrada seja um número e que a saída dessa máquina seja um número também. Então, digamos aqui essa máquina de dobrar. Então, vamos colocar aqui, olha só. Então, digamos que eu tenho aqui uma certa entrada, né? Entrada, e nós temos uma saída. Ok, tá. Então, nessa máquina de dobrar, se entra 1, sai o quê? 2 vezes 1, né? Porque ela faz dobrar. Se entra 2, sai 4. Se entra 3, sai 6. Então, qualquer número que entrar aqui, vamos dizer x, sai o quê? 2 vezes x, certo? Então, basicamente, o que uma função faz é algo desse tipo. Ele pega um número, tipicamente nós vamos trabalhar com funções onde a entrada é um número e a saída é outro número, certo? E o que ela faz é pegar esse número que está nessa entrada e faz um processamento para associar esse número com outro número que está aqui na saída, tá? É basicamente isso que a função vai fazer. Só que veja, se a gente tivesse que toda vez que vai representar uma função fazer um desenho como esse, ficaria muito complicado, né? Ficaria muito espaçoso que você iria ocupar no seu caderno, ou no livro, ou seja lá onde você vai representar aquela função. Então a gente vai criar uma maneira um pouco mais compacta. Então digamos que f seja a letra que você vai escolher para representar uma função. Podia ser outra letra, mas digamos que a gente escolha f, né? Aí o que acontece? Para você representar a entrada, você vai botar um parênteses, certo? E botar uma variável aqui, digamos x. Então, essa aqui, ó, representa a entrada. Entrada. Ok. Então, f é o nome da função. Então, isso aqui, ó, é o nome. Vou botar assim, ó. Nome da função. Ok. Aí, entre parênteses, você coloca a entrada dessa função. E aí você diz que isso aqui vai ser igual. E aqui você vai ter alguma coisa que vai ser a sua saída, certo? Estou chamando de y aqui, ó, porque é um outro número, que vai ser a sua saída. Então, isso daqui você vai usar para representar um esqueminha como esse, tá bom? Então, por exemplo, olha só, digamos que eu tivesse, vamos fazer uma analogia aqui, ó. Eu tenho f de 2 igual a 4. O que isso aqui significa? Significa que nessa minha função f, para a entrada 2, a minha saída é 4, entendeu? Olha só. Então, como eu fiz aqui, ó, nesse caso, essa máquina de dobrar. Se a entrada é 2, a saída é 4. Isso aqui representado nessa notação, que não seja nesse desenho, seja a notação como essa, vai ser assim. F de 2, né, a gente vai ler isso aqui como f de 2, é igual a 4. Eu quero dizer que para a entrada 2, a saída é 4. Beleza? Entendeu a ideia básica aqui por trás de funções? Agora vamos ver uma definição mais formal sobre funções. Vejamos então algumas definições mais formais aqui para a função. Então, digamos que eu tenho, ó, f é uma função de a em b, se e somente se cada elemento desse conjunto A está associado através de f a um único elemento de b. Nós apresentamos essa função por, aí vai escrever assim, ó, f, dois pontos, a, uma seta e b. E como é que lê isso aqui? A gente lê f de a em b, tá bom? O que ele quer dizer com isso de que f associa cada elemento de A a um único elemento de B. Ó, vamos fazer aqui um desenhozinho para poder ajudar. Então, digamos que eu tenho aqui um conjunto A, certo? Aí, digamos que nesse conjunto A tem esses elementos aqui, ó. Eu estou botando pontinhos aqui para ser genérico, mas podiam ser números aqui, né? Então, beleza. Aí eu tenho um conjunto B. Digamos que aqui eu tomei o conjunto B, que tem aqui esses pontinhos também. Pronto. Aí, digamos que eu pegue esse ponto aqui, esse valor, digamos que é um número, associo a esse número, e esse número aqui associo a esse número aqui, certo? Isso aqui não seria uma função de A em B. Por quê? Porque nesse conjunto A, veja que sobrou um elemento, olha só. E ele fala que cada elemento de A, cadê? Ó, cada elemento de A tem que estar associado. Então, se ficou um elemento de A que não está associado, através da função f, então não é uma função. Então, isso aqui, ó, não é um exemplo de função. Vamos ver um outro exemplo agora, que também não vai ser função. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, um conjunto A, e está aqui os
pontos, né, para representando aqui números desse conjunto A, tá? E aqui nós temos aqui um outro conjunto que é o conjunto B, tá? Então imagina que está aqui associado, ó. Então esse aqui está associado aqui, esse está associado aqui, ó. Então aqui são pontos do conjunto A, né? Ou desculpa, pontos do conjunto B que são números, tá? E tá aqui, ó, pronto. Então digamos que eu tenha essa situação. De novo, eu não tenho uma função aqui do A para o B, eu não tenho uma função de A em B. Por quê? Porque, veja, tem um elemento aqui do meu conjunto A que está associado ao mesmo tempo a dois elementos do conjunto B. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque ele fala aqui, olha só, que cada elemento de A tem que estar associado através de F a um único elemento de B. Então, aqui eu tenho um elemento de A associado a dois elementos distintos de B. Isso não pode acontecer, tá? Então, aqui nós temos um exemplo que também não é função. Agora, vamos fazer um diagramazinho aqui, ó, onde vai ser uma função. Então, tem o A, tem o B. Aí, digamos que eu tenho aqui, ó, esses elementos representando números que são do conjunto A. Aí, nós temos aqui agora elementos que representam, tá? Números do conjunto B, certo? E tá aqui, ó. Então, tal. Isso vai representar uma função de A em B. Olha só. Ah, professor, mas está sobrando elemento aqui no B. Não importa, porque o que não pode sobrar é elemento no conjunto A. Ele fala que cada elemento de A tem que estar associado. Não fala que cada elemento de B tem que estar associado. Além disso, é o seguinte, professor, mas tem dois elementos aqui de A, ó, esse e esse, que estão indo para o mesmo lugar de B. Também não tem problema, porque ele não fala que você não pode ter dois elementos de A indo para um de B. O que fala é o contrário. Você não pode ter um de A indo para dois de B, entendeu? Então aqui nós temos sim uma função, belezinha? Aí é o seguinte, o nome que esses conjuntos recebem, olha só, esse A vai ser chamado de domínio, tá bom? E esse B é chamado de contradomínio. Nós também podemos dizer que esse A é o conjunto de partida, tá? Então a gente pode também dizer assim, ó, é o conjunto de partida. E podemos dizer que esse B é o conjunto de chegada, tá? Fazendo aqui uma analogia com o que a gente fez anteriormente, esse meu conjunto A é como se fosse a entrada e esse meu conjunto B é como se fosse a saída, né? Ou melhor, o conjunto formado por elementos que estarão na saída, tá bom? Nós vamos ver que ainda pode ter uma situaçãozinha chamada de imagem, mas enfim. O importante aqui para você entender é conjunto de partida, domínio, conjunto de chegada, contradomínio, tá? Conjunto de partida é como se fosse a entrada da minha máquina, conjunto de chegada é como se fosse o conjunto onde estarão as saídas da minha máquina, tá bom? Aí veja bem, se um elemento agora x pertence, né, ao meu conjunto A, ou seja, se meu x está lá no domínio, né, e tiver associado através da função f a um elemento chamado de y aqui no meu contradomínio, né, no meu B, vamos dizer que esse y é a imagem de x por f, tá? E nós vamos representar isso por f de x, tá bom? Leia-se f de x. Então, basicamente como se fosse o seguinte, ó, digamos que eu tenho um conjunto A, tenho um conjunto B, certo? Aí tem um elemento x aqui no meu conjunto A que está associado através da minha função f a um elemento y aqui de B. Esse y a gente vai dizer que é a imagem de x por f. E nós vamos representar esse y, vai ser representado como se fosse f de x, tá bom? Ou seja, para a entrada x, a sua saída é y. Ou, fazendo aqui com as notações, né? Para o domínio x, a imagem é y. Belezinha? Ok, então. Vamos ver, então, alguns exemplos de função. Então, tá lá, ó. Digamos que eu tenho a função f de n em z, ou seja, uma função f do conjunto dos naturais para o conjunto dos inteiros, que vai ter essa expressão aqui para a imagem. F de x vai ser igual a x mais 4. Então, veja, ele pega na entrada, ou seja, no domínio, um valor que pertence aos naturais, e a saída dele vai ser um elemento que vai pertencer no inteiro, tá? É basicamente o que está falando aqui, belezinha? Um outro exemplo de uma função, aqui, ó, g de r em r, então uma função g que vai do conjunto dos reais no conjunto dos reais, que pega g de t é igual a t ao quadrado mais 1. Então, a minha entrada vai ser um número real, então, ó, pertence a números reais, e a minha saída vai estar elementos que vão estar dentro do meu conjunto, que é o real também, belezinha? Veja que a variável pode mudar, né? Aqui eu usei a variável t para representar a variável dessa função g, e aqui eu usei a variável x. Então, não tem problema qual é a variável que você usa, né? Desde que você tenha uma situação nessa notação, nós vamos dizer que nós temos lá a imagem, né, daquela função, dada aquela variável que você está trabalhando, tá bom? Então, viu aqui alguns exemplos, viu algumas ideias. Vamos ver alguns exemplos para poder ficar mais claro essas ideias todas aqui. Vejamos esse primeiro exemplo aqui que pede, ó, identifique quais diagramas abaixo representam uma função de f de A em B. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui diagramas, conjuntos A e B, né? Qual deles representam funções de A em B? Bom, esse primeiro representa uma função? Não. Por que esse aqui não representa uma função? Ó, tem um elemento aqui que é do domínio, que é do nosso conjunto de partida, né? O nosso A, que não está associado com algum elemento do B. Então, isso aqui não é função.
Esse diagrama agora é uma função? Bom, sim. Por que isso aqui é uma função? Veja, cada elemento do meu conjunto de partida, do meu domínio, está associado com alguém. E, além disso, eu não tenho um elemento só do meu conjunto de partida indo para 2, ou seja, eu não tenho um domínio associado com 2 imagens. Aqui eu tenho o contrário, né? Dois domínios indo para uma imagem, isso pode. O que não pode é um domínio só indo para 2 imagens diferentes. Então, isso aqui sim é uma função. Agora aqui, é uma função de A em B? De novo, isso aqui vai ser sim, é uma função de A em B. O que é que nós temos aqui? Ó? Cada elemento do meu conjunto A está associado. E eu não tenho aqui nenhuma situação onde você vai ter um elemento só de A indo para 2 de B, tá? Ah, mas sobrou elemento aqui no B. Não importa. O que importaria seria sobrar no A. Como não é o caso, e como a gente também não tem o caso de ter um elemento indo para 2, né? Um elemento de A indo para 2, então sim, é uma função. E agora isso, é uma função? Não. Por que aqui não é uma função? Olha só, não representaria um diagrama de uma função de A em B. Porque apesar de todo mundo aqui estar associado, né? Ou seja, não ficou ninguém sozinho aqui no meu conjunto A, veja que esse elemento aqui, que é 1, está indo, que é um domínio, está indo ao mesmo tempo para 2 elementos do B. E isso não pode acontecer. Eu não posso ter um elemento do domínio indo para 2 elementos diferentes da imagem. Belezinha? É interessante você perceber a diferença aqui, ó. Nós temos 2 elementos do domínio indo para uma mesma imagem. Isso sim, pode. Agora aqui é o contrário, não pode. Um elemento de domínio indo para 2 imagens, belezinha? Então, feito aqui. Vamos para outro exemplo agora. Vejamos agora mais esse exemplo. Então, tá lá, ó. O conjunto A, que é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, que é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele fala, considere uma função f de A em B, com f de x igual a 2x mais 1. Então, a imagem do nosso x, né? Ou seja, o f de x é 2x mais 1. Determine o domínio de f, o contradomínio de f, a imagem de f. Então, vamos lá. O domínio de f, a gente já sabe, é conjunto de partida, né? Então, no caso aqui é o A. Ok. Ou seja, que é esse conjunto aqui, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quem é o contradomínio? Nós já sabemos. É o conjunto de chegada, né? No nosso caso aqui é o B, que é esse aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quem é a imagem de f? Bom, a imagem de f a gente sabe que são os elementos de B, né? Ou seja, os elementos da contradomínio que estão associados com elementos de A. Então, vamos fazer aqui uma tabelinha para a gente descobrir, olha só. Deixa eu fazer, vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá, olha só. Nós temos aqui um x e nós vamos ter aqui um f de x, certo? O meu x, que é o meu partida, né? O meu domínio, são elementos de A. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quem vai ser meu f de x? Vai se calcular aqui, olha só. No lugar de x, nós vamos substituir por menos 2. Então, vai ficar f de menos 2 vai ser igual a 2 que multiplica menos 2 mais 1. Quanto é que vai dar isso aqui? Aqui dá menos 4 com mais 1, menos 3. Ok. Agora vamos pegar f de menos 1. O que vai ser f de menos 1? Vai ser botar no lugar de x o menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1 mais 1. Bom, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, com mais 1 vai dar menos 1. Agora f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 vai dar 0 e mais 1 vai dar 1. Agora f de 1. O que vai ser f de 1? Vai ser fazer 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. E meu f de 2, o que vai ser? Bom, vai ser 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então, vamos lá, olha só. Agora que eu achei esses valores, veja bem, quem que vai ser a minha imagem? Eu vou chamar de IM, tá? IM. Quem que vai ser a minha imagem? Vão ser os elementos que estão em B e que estão associados a algum elemento de A. Ó, o menos 3, o menos 1, o 1, o 3 e o 5. Ou seja, são todos esses elementos aqui que deram na imagem, tá vendo? Olha só. E veja o seguinte que interessante, a minha imagem, ele é um conjunto que está contido no meu contradomínio, percebe? Mas não é igual ao meu contradomínio, porque veja, ó, eu tenho menos 3, eu tenho menos 1, eu tenho 1, eu tenho 3 e eu tenho 5. Mas, em compensação, eu tenho elementos aqui que estão no B, ó, como menos 2, 0, 2 e 4, que não estão na imagem. Então, perceba como é importante isso. A imagem não necessariamente é igual ao contradomínio, beleza? Mas a imagem está contida no contradomínio. Então, aqui nós temos um exemplozinho, que foi básico também, para a gente identificar domínio, contradomínio e imagem. E, conforme nós fomos treinando aí, a partir de agora, vai ficando cada vez mais claras essas ideias aqui, beleza? E então, o que você achou dessa videoaula? Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício que eu estou deixando aqui para você poder treinar. E você pode perguntar na seção de comentários sobre ele. Não esquece de deixar o seu curtir, se você ainda não deixou. E se você não tiver inscrito no canal ainda, inscreve-se, beleza? Vejo você na próxima videoaula do curso. Até mais e tchau!